Ai, gente, tava com um áudiozinho ali da Dani, um ruídozinho, não sei se mais alguém tava ouvindo, mas tava me atrapalhando um pouquinho aqui a linha de raciocínio. Mas vocês vão seguir comigo aqui que vai dar tudo certo também. Então, gente, quero me apresentar, tá? Para quem não me conhece, quem chegou agora, a gente tem muita gente nova aqui no nosso perfil essa semana. Eu sou a Rossana Golinha, eu sou engenheira de alimentos, eu sou especialista em desenvolvimento de novos produtos, comecei minha carreira na qualidade, depois fui para o P&D, né? Trabalhei 10 anos ali com desenvolvimento de produtos, gerenciamento, treinamento de equipes. Então, eu tenho bastante experiência nessa área e fiz muita homologação de fornecedor. Né? Tenho todo um passo a passo sistematizado aqui de homologação de fornecedor e hoje eu quero ir no detalhe aqui com vocês, tá? Então, ó, quem tá aí online, pega papel e caneta, anota, porque essa live aqui vai ser uma aula mesmo para você aplicar aí no seu processo, você escrever o seu procedimento. Então, tudo aqui é muito técnico, tá? Foi feito com base nas vivências que eu tive, né, em tudo que eu trabalhei, os processos de homologação que eu desenvolvi em várias empresas, junto com suprimentos, com controle de qualidade, com assuntos regulatórios, todas as áreas que envolvem ali a homologação de um fornecedor e também com base em legislações, tá? A Anvisa, ela tem ali algumas características, né, que a gente precisa seguir para homologação de fornecedor. Não vai ter ali uma norma específica de como homologar um fornecedor, mas são vários apanhados que a gente precisa levar em consideração das legislações para utilizar no nosso processo de homologação de fornecedor, ok? Então, vamos começar. Da onde que surge uma homologação de novos fornecedores? Ela vem através de a identificação de um risco de abastecimento. Então, você vai identificar ali, né, no seu processo hoje, um risco de abastecimento. Esse risco, ele pode ser um risco relacionado ao abastecimento, pode ser que o seu fornecedor, seu fabricante, ele pare de produzir, feche a empresa. Você compra lá da China, a gente tem uma pandemia e você não pode comprar mais. Então, tudo isso são riscos de abastecimento. Preços, aumento de preços muito expressivos também são características de risco de abastecimento, porque se o preço subir muito ali do seu ingrediente, vai impactar no seu produto final e você não vai conseguir mais viabilizá-lo. Então, é importante também mapear preços, aumentos de preço. Entendo que alguns produtos existem elevações e quedas naturais, assim como leite, alguns produtos que dependem do clima, mas tem outros que não. Então, a gente precisa mapear e monitorar essas alterações de preço. E, por fim, eu trouxe aqui um terceiro ponto, que é lote. Ah, Rossana, mas o lote do fornecedor pode ser um risco de abastecimento? Sim, pode. O seu fornecedor pode passar a produzir lotes muito grandes que você não tem capacidade de consumir, ou a sua produção, que é o que a gente gostaria, né, que acontecesse sempre, a sua produção aumentasse a tal ponto que o seu fornecedor não conseguisse mais te abastecer. Isso já aconteceu comigo em um projeto de maionese. A gente aumentou tanto o consumo de ovo em pó que aqui no Brasil a gente não encontrava ovo mais para comprar. Então, isso é um risco de abastecimento relacionado ao tamanho do lote. Tá? E aqui a gente está falando de identificação de riscos de abastecimento, que é a primeira etapa da nossa homologação. Se você está trabalhando com um projeto novo, você está desenvolvendo um novo produto, esse risco de abastecimento ele não vai ter, porque você vai fazer essa mesma análise dentro do seu desenvolvimento de produtos. Então, sua primeira etapa vai ser identificar isso tudo, se o fornecedor está de acordo, se o lote está do tamanho correto, né? Se tudo está ali de acordo com o que você imaginou para o seu produto. E aí você vai para as aplicações em seguida. Mas quando a gente for falar de desenvolvimento de produtos, a gente pode entrar um pouco nisso. E aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no chat que eu tento responder aqui no meio do processo com vocês, ok? Então tá, nossa primeira etapa é a identificação do risco. E essa identificação, ela é primordial para que não haja nenhuma surpresa durante o nosso processo, para que a gente sempre tenha garantias de abastecimento. Então, às vezes você vai trocar de fornecedor ou às vezes você vai homologar mais de um fornecedor, que esse é o cenário ideal. Você ter um, dois, três, vários fornecedores ali, né, na sua carta de fornecedores, tá?
Então, depois que você identificou, e aí você percebeu que existe um risco de abastecimento ali de um ingrediente leite em pó. Vamos dar um exemplo aqui de leite em pó. Você viu que existe um risco de abastecimento se o fornecedor pode ser que não consiga te abastecer ou que aumente muito o preço, ele não é um fornecedor que tenha tanta controle de preço, existe uma variação grande. Então, você está buscando novos fornecedores. Como é que você busca esses novos fornecedores? Você sai do fornecedor zero para o fornecedor um. Gente, é pela nossa ferramenta de busca da vida do século XXI, que é o Google. Exatamente, lá que você vai digitar o produto que você quer, você vai se surpreender com quantos fornecedores estão cadastrados em sites, enfim. Tem muito material técnico lá que você consegue, né, encontrar fornecedores, localizar, e com isso você iniciar o seu processo de homologação. Então você vai procurar no Google. E aqui eu quero dar uma dica muito legal de um site que ele é especializado em B2B, que é aquele business to business, né? Que é fornecedor de CNPJ para CNPJ, não é voltado para o consumidor final. Esse site, ele é um site que tem vários tipos de fornecedores. Inclusive, na nossa aula de homologação de desenvolvimento de fornecedor, de escolha de fornecedor, eu dou essa dica, coloco lá o link do site e eu vou dar aqui para vocês, com exclusividade, hein? Que é o site quemfornece.com. Nesse site, você vai encontrar várias opções de fornecedores de embalagem, fornecedores de ingredientes, de matérias-primas, todo tipo de fornecedor. E aí ali é um bom começo, porque você já vai ter o CNPJ, o nome da empresa, e esse site ele é por categoria de produtos. Então você vai lá na letra A, você pode ir por ordem alfabética ou por categorias de produto, e aí você começa a pesquisar ali, localizar possíveis fornecedores para você. Então, procurei na internet, encontrei opções de fornecedores, eu vou entrar em contato com eles. E aí você vai ligar, ou você vai mandar um e-mail, um sinal de fumaça, enfim, você vai entrar em contato com esses fornecedores e aí você vai solicitar algumas informações muito importantes para a nossa próxima etapa, que é a etapa número 3. Nós já falamos de identificação de riscos, busca de fornecedores e agora nós vamos fazer um cheque de informações. E aqui, quais são essas informações que nós precisamos checar antes de homologar um produto? Você vai precisar checar tamanho do lote está adequado para o seu produto? Ele é muito grande, ele é muito pequeno, ele está ali, né? Você vai cruzar o seu consumo versus a validade daquele produto. Então, se você tem ali uma validade curta, você vai consumir esse produto, você vai vencer, você vai precisar jogar fora. Importante, não existe revalidação, né, em ingredientes de alimentos, não existe, né, isso de você aumentar o shelf life de um produto, revalidar. Então, venceu, a gente precisa descartar. Uma outra informação, as informações técnicas regulatórias que você vai precisar avaliar. Esse produto, ele tem alergênicos, como é que está a declaração de alergênicos dele? Você já declara os alergênicos que ele tem? E aqui, gente, isso é muito importante. Eu vejo que existe muito fabricante de alimentos que não homologa o fornecedor da forma adequada e aí troca o fornecedor sem levar em consideração as informações de alergênico. Então, vamos supor que você compra um leite que tem ali não tenha nenhum alergênico declarado, apenas o próprio leite, que é alergênico. Ok. E se você homologa um outro que tem, por exemplo, soja na formulação, ou tem uma contaminação por ovo, e aí essa contaminação pode ser numa linha de produção, pode ser num transporte, né? Pode ser uma contaminação cruzada, e aí eles declaram. E no seu produto, no seu rótulo, não está declarado. Então, isso é um impedimento para você de homologar este fornecedor. Então, a parte regulatória, ela precisa ser feita. E aqui a minha sugestão é que isso seja feito antes da aplicação em bancada e de você testar de fato o produto. Porque se você ler um rótulo, ler uma especificação técnica e ver que o produto não está de acordo com o que você tem hoje, com a sua especificação técnica, já te poupa um trabalhão. Porque você não vai ter que solicitar amostras para chegar, testar, validar, para daí depois você ver que não vai dar certo por conta do rótulo. Então, essa avaliação regulatória do produto, ela precisa acontecer antes, tá? Então, você vai avaliar a especificação técnica em relação a alergênicos, ingredientes,
tabela nutricional. E se for um produto que possui uma tabela nutricional muito diferente da tabela nutricional do seu ingrediente original e que você considerou para fazer a tabela nutricional do seu rótulo final, sua tabela vai precisar ser revisada. Óbvio que, dependendo do ingrediente, a gente, né, tem uma variação ali aceitável da tabela, e isso tudo a gente leva em consideração quando a gente avalia custo-benefício, né, das coisas. Mas é importante que você tenha isso na cabeça, tá? Eu já vi alguns ingredientes, por exemplo, aromas, que geralmente não trazem uma carga nutricional ali para o produto final, terem uma carga de sódio altíssima e que alterava, assim, o produto final, tá? Além dos 20%. Então, é importante, sim, que a gente avalie, né, isso, valide essa tabela nutricional do produto. Existe alguma alegação que você considera com a utilização desse ingrediente? Por exemplo, aromas naturais. Você tem um aroma natural, você coloca isso ali como uma alegação de venda, tudo bem que não pode, né, colocar, mas de alguma forma você consegue comunicar isso, às vezes no seu site, em outra coisa, no seu Instagram, ali em alguma publicidade. Se você for trocar este aroma, você precisa trocar por um aroma natural, até porque isso também vai no rótulo, né? Se for um aroma artificial, vai estar lá escrito no front, né? Aromatizado artificialmente, um aroma artificial XYZ. Então, essa alegação também precisa estar de acordo com o produto que você tem hoje, ok? Então, avaliamos os riscos, identificamos os riscos, buscamos os fornecedores, estamos fazendo nosso checkpoint de informações técnicas. Aqui eu poderia chamar de informações regulatórias, tá? O tamanho do lote, as informações regulatórias e o preço. Gente, o preço é extremamente importante. Primeiro ponto, porque o preço ele vai estar atrelado muitas vezes ao tamanho do lote. Quantos maiores os lotes, menores o preço. Mas nem sempre consumimos, né, lotes gigantes, imensos. Então, a gente precisa validar o preço desse produto. Se for um produto que você está fazendo uma homologação para substituição, você vai comparar o preço do que você tem hoje com o novo preço, se você consegue absorver este preço. Gente, muitas vezes esse processo de homologação de novos fornecedores, ele pode ser feito, inclusive, como processos de redução de custo, tá? Então, você consegue encontrar um fornecedor mais barato, aplica no seu produto, verifica a qualidade, verifica tudo, e aí você consegue reduzir o custo de um produto. Então, uma homologação bem feita pode trazer muita vantagem financeira para o seu produto final, tá? Se ele for mais barato, legal, você tá ganhando um refresco ali, né, na sua margem. Você vai estar ganhando mais com o seu produto. Se ele custa mais, você vai ter que entender se o seu produto absorve ou não, né? E aí, tem casos, gente, que a gente fica ali entre a cruz e a espada, porque ou eu compro desse muito caro, ou eu fico sem. Acontece. Mas aí você vai ter que fazer uma avaliação de custo-benefício de novo, tá? Para ver se vale a pena. Então, a gente entendeu todas as informações desse produto, validamos o preço, o tamanho dos lotes, todas as alegações regulatórias ali dele, a gente vai fazer o teste de bancada, tá? O teste de bancada, ele é um teste feito com uma amostra. Então, quando você entrou em contato com aquele seu fornecedor pedindo essas informações para o checkpoint de informações, você já solicitou uma amostra para ele, uma amostra de bancada. E aí ele vai te enviar essa amostra, e você vai testar ali no seu produto. Então, é importante que você faça exatamente a mesma fórmula. Se você tem lá um cappuccino no seu leite em pó, você vai fazer exatamente o mesmo cappuccino, tá? Um passo antes de ser feito isso é você fazer uma degustação do produto sem aplicação nenhuma, só dissolvido em água. E essa degustação você pode fazer no leite em pó, que é o nosso exemplo aqui, né? Mas você também pode fazer com aromas, respeitando a diluição, né? Às vezes, edulcorantes, a gente valida muito em água antes. Então, vários ingredientes, você consegue fazer uma degustação antes com produto puro, ali para você conseguir entender tecnicamente. E aqui, gente, não é uma validação sensorial estruturada com painel, com equipe. É uma avaliação sensorial técnica, sua ali enquanto especialista no desenvolvimento daquele produto, tá? E aí você vai testar e provar aquele produto e entender
quão bom ele tá, né? Se ele está parecido, se ele está diferente, se ele está próximo do que você tinha planejado, do seu produto atual. Importante também não deixar acabar todo o seu lote de produto atual, porque isso pode ser um problema para você na hora de você conseguir aprovar, porque você não vai ter a referência. Então, você vai testar este produto sozinho. Depois você vai aplicar ele na sua receita. Se você usou cacau em pó na receita, vai usar o mesmo lote de cacau nos dois. Mesmo lote de aroma, o mesmo lote de tudo. A única coisa que você vai alterar é o ingrediente que de fato você está homologando. Essa é a única substituição. E a receita vai ser exatamente a mesma, preparada pela mesma pessoa, na mesma balança, tudo igual. Então, você vai preparar 2 produtos, espelhos esses produtos ali, eles vão ser exatamente iguais, tá? Só vai mudar ali o fornecedor, o fabricante ali do ingrediente que você está desenvolvendo. E aí você vai aplicar o produto. Se for um cappuccino, você vai dissolver. Se for uma massa de bolo, você vai preparar o bolo. E aí você vai fazer o produto ali como se fosse o consumidor final. E você vai provar este produto, degustar este produto, entender qual que é o sabor dele, se ele realmente tem diferença, se não tem e tudo. E aí você testou, validou, falou, não, eu achei que tá bom. Nós vamos avaliar a estabilidade desse produto. Ele é um produto que pode ter uma perca de uma precipitação de alguma proteína, ele pode ter uma separação de fases. O que pode acontecer com esse produto? Ele pode perder estabilidade. Não sei quantos de vocês aqui já trabalharam com adoçantes, mas, por exemplo, stevia, você prepara o adoçante líquido, ele fica transparente. E aí você deixa ele em repouso ali. No outro dia, 2 dias depois, ele cristaliza, porque ele não dá estabilidade, mas essa estabilidade ela não é vista no primeiro momento que você aplica. Então você precisa esperar o tempo do produto. Então você vai avaliar quão crítico é o seu produto e quais são as características físico-químicas que você precisa avaliar nele. Se ele muda de cor, se ele pega umidade, se ele muda o gosto, o que ele altera. É isso que você vai validar aqui no seu teste de bancada, ok? Boa noite, Zezé. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, fizemos o teste de bancada, entendemos o sabor, a performance do produto, só que eu ainda não tenho segurança sensorial para provar esse produto. Como é que eu faço? A gente vai fazer um teste sensorial, uma avaliação sensorial aqui estruturada, com pelo menos 50 provadores, que é o que a gente recomenda, né? Geralmente, 50 provadores, você vai fazer um teste triangular. Esse teste triangular, como é que ele funciona? Você vai pegar essas 2 amostras que você tem e você vai gerar alguns códigos sensoriais. Então, você vai gerar ali, geralmente são A, B, 2 códigos, 3 códigos, né? E aí você vai fazendo vai separando eles, vai colocando eles de forma randômica ali, né? Aleatória, esses códigos, né? Seu produto vai ser codificado e você vai apresentar para o seu consumidor 2 amostras iguais e uma diferente, todas codificadas, tá? Então, vão ser códigos, sei lá, 246, 702 e 561. 551, porque não é legal repetir os números, tá? E aí você vai apresentar essas amostras para os consumidores, para os provadores ali, quem vai fazer o seu teste, e eles vão provar os 3 e vai marcar na ficha qual é o diferente. E aí tem hora que o diferente vai estar no meio, tem hora que o diferente vai estar no cantinho, tem hora que vai estar no outro, e isso vai se alterando, porque a chance, né, pela estatística, a probabilidade de que a pessoa acerte é 1/3, né? 33%. Mas aí quando a gente faz aleatoriamente e com um número maior de provadores, a gente reduz esse erro estatístico ali, tá? E aí você vai conseguir ter uma resposta sensorial de um painel de pessoas, um grupo de pessoas que testaram. E esse painel não precisa necessariamente ser treinado nesse produto, porque ele vai validar só quão diferente, quão igual ele é. Agora, aqui, a gente precisa fazer um teste desse para todos os tipos de ingredientes? Não, a gente vai fazer esses testes para ingredientes que têm um impacto sensorial no produto. Um aroma, uma farinha, que é uma base, um corante para entender qual que é a cor, se essa cor teve alteração. Então, são produtos críticos. Às vezes, você vai colocar lá um benzoato de sódio, se você vai substituir,
esse teste sensorial ele não vai ser necessário. Nesse caso, a gente teria que fazer um teste do quê? De shelf life. Aí você precisaria fazer um teste de shelf life para validar ali a ação do seu conservante, tá? No caso de um antioxidante de gorduras também, você precisa fazer um shelf life. Agora, produtos que impactam diretamente no sensorial ali imediato, você precisa testar, ok? E por último, mas não menos importante, nós vamos falar do teste industrial. O que é o teste industrial? É quando a gente sai da nossa escala pequena, da nossa escala de bancada, e vai para um teste maior na nossa escala de produção. Muitas vezes eu falo teste industrial e as pessoas falam, ah, mas a minha fábrica que eu trabalho é tão pequena, né? Não tem esse tamanho todo, enfim. Então, preciso fazer um teste industrial? Precisa, porque o teste industrial, quais são os requisitos dele? Qual é a linha de produção que ele vai produzir esse produto? Quem é o operador que vai fazer? Quem é o padeiro que vai preparar esse pão? Quem que é a pessoa que vai misturar aqui esse pó para fazer esse cappuccino? Então, é essa pessoa que precisa fazer esse teste. Então, por mais que o seu processo seja bem manual, esse teste precisa ser feito pela pessoa que vai fazer ele no dia a dia, tá? Então, isso também faz parte do teste. Então, você direcionar ali o produto para quem vai produzir, você vai ficar só de fora ali, enquanto espectador, monitorando o processo. E aí você vai avaliar se, né, os parâmetros físico-químicos que você já controla ali no seu processo, tem processos que são mais controlados, outros menos, né? Tem uns requisitos maiores, outros menores. Você vai avaliar normal e entender se o seu produto teve um impacto ou não, tá? Mas se o seu produto teve um impacto e esse impacto foi positivo, você pode deshomologar o primeiro fornecedor e ficar apenas com este novo fornecedor. Se eles tiverem uma diferença grande entre eles, isso acontece, tá? E aí você valida não que o seu produto é igual, mas que ele é melhor do que o que você tem hoje. Então você vai estruturar o seu teste sensorial de uma forma um pouquinho diferente, não para entender, né, o quão parecido ele é, mas se ele é parecido ou melhor, tá? Então, aqui também existe essa possibilidade. Às vezes a gente encontra um fornecedor novo, muito melhor, com uma performance boa, né, lotes menores, enfim. E aí você fala, poxa, eu prefiro estar com esse e largar o meu primeiro do que tentar ali de alguma forma encaixar os dois, porque se eles forem diferentes, isso não tem como. O seu produto cada hora vai ficar com um gosto, um cheiro, uma cor, e isso não é legal. O fornecedor, né, o cliente ali, quando ele compra um produto, ele tem uma expectativa de sabor. E a nossa obrigação, enquanto pessoas que produzimos produtos, né, entregarmos o produto ali conforme a expectativa do nosso cliente. Uma coisa que é legal no McDonald's é que se você comer o McDonald's lá em Recife, ele vai ter um gosto. Se você comer lá no Sul, ele vai ter o mesmo gosto. Essa é a expectativa, tá? Então, é importante que a gente se atente a isso, tá? Então, eu vou recapitular aqui quais são os passos da homologação de novos fornecedores. Identificação de riscos, se a gente tem um risco de abastecimento, um risco de preço, aumento de preço, um risco de lote muito pequenininho, lote muito grande. Você vai fazer busca de fornecedores. Aqui nós vamos usar a tecnologia. Vamos no Google, tem o site ali quemfornece.com, que é uma plataforma B2B. Então tem muito fornecedor legal, você consegue partir dali a sua busca de fornecedores. Checklist de informações. Nós vamos fazer um checkpoint aqui das informações regulatórias. Poderia ser uma análise regulatória. Qual é a tabela nutricional? Qual é a lista de ingredientes? Quais são as características físico-químicas desse produto? Ele está de acordo com o que eu imaginei? Por exemplo, quem trabalha com edulcorante percebe que granulometria é uma coisa que impacta muito na performance do produto. Então, isso é uma questão, né, um fator físico-químico muito importante para ser avaliado para edulcorantes, tá? Lista de alergênicos, lista de ingredientes, qual que é a alegação desse produto? É natural, é artificial, para corantes e aromas, né? Isso é muito importante, edulcorantes também. Então, você vai checar todas as informações ali e garantir que o seu produto está conforme a sua expectativa, o que você desenhou para ele. Em seguida, você vai fazer um teste de bancada, que é o teste que você vai validar ali o seu produto numa escala menor. Você vai preparar 2 produtos,
um com o seu fornecedor atual e o outro com o seu novo fornecedor e comparar eles, produzidos no mesmo dia, com os mesmos ingredientes, exceto pelo ingrediente teste. Vai validar, vai provar ele, vai entender quais foram as dificuldades, se ele dissolveu no mesmo tempo, se ele não dissolveu. Você vai fazer a utilização dele como se você fosse o consumidor final. Se o consumidor final, quando ele compra esse produto, o que ele faz? É isso que você vai fazer. Replicar exatamente igual. Se for um bolo, vai fazer um bolo. Se for uma massa de brownie, você vai fazer um brownie. Se for um cappuccino, você vai preparar uma bebida. Se for um suco, você vai fazer um suco. Qual que é a temperatura do suco? Põe a temperatura correta. Depois do teste de bancada, se for um produto que impacta na vida de prateleira, né, um shelf life, um conservante, às vezes um antioxidante, você precisa validar. Travei, mas voltei. Você precisa validar o shelf life desse produto, né? Entender se esse shelf life está adequado, ele está com a mesma performance, né? Esse ingrediente está com a mesma performance, uma performance adequada do que você planejou. Se for um conservante. Se for um conservante, você não vai precisar fazer um teste sensorial. Mas se for um aroma, uma farinha, um corante, você precisa fazer um teste sensorial para garantir que esse produto está com a mesma performance sensorial, que o seu consumidor não vai perceber quando você usar o fornecedor A e o fornecedor B. E aí depois você vai para um teste industrial, que é fazer um teste, uma produção ali, uma mini produção ou uma produção inteira, na sua escala normal de produção, tá? O industrial é uma escala normal de produção sua, ali com o operador, com a linha, com quem vai pesar, qual que é o equipamento, qual que é a colher que ele usa para mexer, vai ser exatamente como a sua produção ocorre normalmente, tá? Não é você que vai fazer, porque isso também impacta. Então, esses são 5 passos para a homologação de fornecedor de qualidade. Então, que você consiga fazer uma homologação com qualidade, que seja uma homologação inteligente, uma homologação planejada, que você não faça correndo e que você não perca tempo, né? Você já, às vezes, parte ali para um teste de bancada, mas você nem validou o regulatório, não validou o preço, não validou o lote, então você só perdeu o seu tempo. Então, seguir um passo a passo sistematizado vai garantir que você execute apenas uma vez aquela atividade. Que você não precisa ficar repetindo várias vezes, vai e volta, tá? Uma vez, faz uma vez certinha, né? Faz direito. Tenha uma assertividade ali no seu processo de homologação de novos fornecedores. E fazer uma homologação bem feita vai te garantir redução de custos de produto, muitas vezes, abastecimento contínuo, você não vai ter nenhum risco de abastecimento, né? De ficar ali sem produção, porque a coisa mais difícil, gente, é você já ter um produto no mercado, você não conseguir produzir por falta de ingredientes. Quem viveu a pandemia aí sentiu muito isso. E quando você perde seu espaço ali em gôndola, para você conseguir retomar esse espaço é complicado, né? O seu cliente ali pega o do concorrente, depois ele não volta para consumir o seu. Então, a homologação ela é muito importante e ela é estratégica. Então, você sempre precisa estar homologando novos fornecedores. Não é uma coisa que vai acontecer só uma vez. Você vai fazer isso continuamente, sempre que houver necessidade. Mas é interessante que você tenha sempre ali no seu radar um hall de fornecedores. Eu recomendo, inclusive, que os consultores tenham uma carta de fornecedores ali, né? Uma planilha de fornecedores, que você tenha uma lista de fornecedores que você recomenda, que você gosta, que você já testou e que você já homologou. E que isso vá para o seu cliente junto com o seu desenvolvimento. Então, quando você desenvolver o produto, você entrega essa lista de fornecedores. Olha, você tem aqui esse fornecedor. E é legal ter pelo menos 3 de cada ingrediente, tá? Sei que às vezes para aroma, produtos muito específicos, a gente não consegue, né, fazer 3 ali, mas você precisa, o máximo que você conseguir, ter opções de abastecimento para você ser competitivo, conseguir cotar com um e com o outro. Se um der um probleminha, você tem outra opção para correr. E aí você não fica desabastecido na sua produção. Então, nós passamos pelas 5 etapas da homologação de novos fornecedores. E eu quero agradecer a todos que assistiram. Eu vou deixar essa live salva aqui no nosso perfil. Foi uma live rapidinha, mas com bastante conteúdo técnico. E na semana que vem, nós vamos ter uma outra live
para falar mais de abastecimento e de fornecimento. E aí eu conto mais para vocês aí ao longo da semana. Muito obrigada e até mais.